É isso. Vamos para a palavra então. Vem cá, Má. Vamos abraçar a Má com palmas, por favor. Ó, eu tô muito feliz também que a pastora Arlete está aqui hoje. Vamos aplaudir a pastora Arlete. A gente fica muito feliz de ver a senhora aqui com a gente, viu? Amém? Vamos agradecer ao Senhor mais uma vez. Estenda suas mãos para cá. Jesus, mais uma vez a gente quer te agradecer por essa manhã tão boa e tão especial de nós estarmos aqui reunindo, adorando o seu nome, glorificando a ti, ó Pai. Amém. Ó Deus, nós queremos agora ouvir a tua palavra, ó Pai, aquilo que o Senhor depositou no coração da Má dentro desse tema da reforma, ela possa transmitir, ó Pai. Te agradecemos por tudo, fique à vontade, Santo Espírito no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Você está bem? Tudo bem por aí? Bom estar aqui nesse calorzinho, finalmente, né? Quem estava ansioso aí para o sol sair, para você sair de casa também? Acho que todo mundo está, né, cansado dessa inconstância, né, do tempo. É difícil, né? Quando você está na expectativa de agora vai, agora eu vou pôr um short. A mulherada, né? Os homens são mais calorentos. Esfria. Então estava difícil mesmo, mas graças a Deus o calorzinho está começando. Eu também estou bem, tô feliz de estar aqui nessa manhã e com a responsabilidade da gente falar sobre a reforma. Eu não sei se todo mundo, talvez alguns aqui não conheçam a história da reforma e talvez você olhou lá para a nossa arte, né? Cara, o que tem a ver comigo essa história? Isso aconteceu na Igreja Católica. Isso aí, talvez você pensou muitas coisas quando você viu esse tema, mas eu quero dizer para você que ainda não conhece, a gente vai dar um panorama aqui, mas você que não conhece a história da Reforma Protestante, eu quero te convidar, te desafiar, te incentivar a conhecer. Se você tem o ChatGPT no seu celular aí, olha, tá há uma frase de você saber tudo sobre a Reforma Protestante. Ou no Google, ou no ChatGPT, quero convidar você a conhecer, porque, de fato, foi um evento que, sem dúvida nenhuma, transformou e trouxe tantas coisas importantes para a história da igreja, para a igreja hoje, inclusive. Eu e você, não sei se você sabe, mas nós somos chamados de cristãos protestantes, não é? Você sabia disso? Mas protestantes por quê? Você já se fez essa pergunta? Por quê? Porque você vai lá no protesto, lá na Avenida... Não é por isso. É porque você vai aqui... Também pode ser, né? Nós protestamos a favor da justiça, protestamos contra a injustiça. Com certeza, nós somos levantados também para ser uma voz nesse tempo, para promover justiça, para falar contra a injustiça, para falar contra as coisas erradas que estão sendo feitas. Mas, especificamente, a Reforma Protestante trouxe coisas tão fundamentais. Trouxe à memória tantas coisas importantes. Eu sei que, nesses domingos aqui de outubro, a nossa memória também vai ser avivada de coisas fundamentais a respeito do Evangelho, a respeito daquilo que a gente acredita, a respeito da nossa fé, do porquê nós cantamos algumas coisas, do porquê nós falamos outras coisas. Então, quero convidar você, como o Tiago falou, cada domingo a gente vai estar falando sobre um tema dentro da reforma, e seria tão bom se toda a igreja participasse. Porque são temas tão fundamentais e que são bases para a nossa jornada de fé. E eu não sei se você sabe, a gente está fazendo essa série porque esse mês de outubro, dia 31 de outubro, é comemorado o Dia da Reforma Protestante, em todo o mundo. É comemorado o Halloween também, mas é comemorado a Reforma Protestante. E se tem algo que a gente precisa se lembrar, é desse evento, não é? Halloween não traz nada de positivo para a gente, irmãos. É uma cultura importada, se celebra a morte travestida de festa, de celebração. Então, a gente não tem que gastar tempo, investimento
colocar os nossos filhos nesse tipo de realidade. Mas a Reforma Protestante, o dia da Reforma, é também uma boa oportunidade para você falar com seus filhos sobre isso. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E eu estou com uma responsabilidade muito grande nessa manhã de trazer, já está ali, o tema que tem tudo a ver com essa mesa aqui, não é? Que é sola gratia, que é somente a graça, que foi um dos temas que foi levantado na Reforma Protestante. Mas, antes da gente entrar, de fato, no tema, eu quero dar um panorama para você que talvez não conheça a história, que ainda não entrou lá no chat GPT, que ainda não pesquisou. Eu quero trazer um panorama a respeito da Reforma para a gente. Mais ou menos para a gente entender, tá bom? Para ser um chão para a gente pisar nessa manhã. Você quer saber? Você está afim de descobrir? Está afim de conhecer? Está afim de ser lembrado nessa manhã de coisas fundamentais da sua fé? Então vamos junto nesse processo, vamos junto nessa caminhada. Bom, a Reforma Protestante é um evento antigo na história, não aconteceu nos nossos dias. Ela aconteceu entre os séculos 13, ou melhor, 14 e 16, ali na Europa. Foi um evento que aconteceu principalmente ali na Alemanha, não é? A gente vai ver Martinho Lutero como talvez uma das principais vozes desse movimento. Então, ela aconteceu na Europa. E o principal objetivo da Reforma Protestante foi questionar, foi, de fato, trazer para jogo, trazer à luz alguns temas que precisavam ser trazidos, né? Então, o principal objetivo da Reforma Protestante foi questionar práticas e doutrinas hereges, erradas, que nada tinham a ver com o Evangelho de Cristo, com a mensagem inicial pregada pelos apóstolos. Só para a gente entender qual era o cenário da igreja naquela época, não é? Só para a gente entender. A Igreja Católica, ela enfrentava uma série de crises que estavam abalando a sua autoridade espiritual e moral. A igreja estava em crise, tinham muitas coisas erradas acontecendo. E uma delas, irmãos, eu vou citar alguns pontos aqui. Uma das coisas que estava acontecendo dentro da igreja era a corrupção daqueles que se chamavam líderes da igreja. Muitos bispos, padres, líderes espirituais viviam de forma gananciosa e estavam mais preocupados em como adquirir dinheiro, como construir o seu próprio império, do que com a vida espiritual, tanto dele quanto da comunidade que eles pastoreavam. Então, a primeira coisa que vai ser questionada, que vai ser levantada, o primeiro tema é a corrupção. Tinha muita coisa errada nesse sentido acontecendo. Uma outra coisa que acontecia, que também foi trazida para jogo, que também foi levantado, era os cargos eclesiásticos, né? O bispado, a questão de ser padre ali, os cargos, as posições dentro da igreja também eram vendidos. Olha que coisa. Em vez de serem conquistados por vocação e mérito, tinha muita gente ali liderando a igreja que não tinha vocação para isso. E esses cargos eram comprados. Então, quem tinha poder podia, muitos que tinham poder podiam assumir esses lugares de posição de autoridade, de liderança sobre as pessoas que estavam ali. Esse foi outro tema levantado pela Reforma. Uma outra coisa também, o nepotismo. A gente ouve bastante aqui no Brasil sobre nepotismo, que é quando familiares de pessoas que estão à frente, pessoas que estão liderando, pessoas que têm autoridade, são recebidos também, são convidados para fazer parte dessa equipe. Isso meramente por interesse político. Então, familiares de bispos, de pastores não, de bispos, de padres, estavam assumindo esse lugar de liderança meramente por um interesse político. O nepotismo, então, era um outro tema. Um outro tema levantado pela Reforma eram os abusos morais. Haviam padres, homens que se denominavam celibatários, que não respeitavam isso. Diziam
que tinham esse compromisso de não casarem, de não se relacionarem, mas faziam isso às escondidas, não é? Eram mentirosos. Isso foi trazido também. Esse tema também foi trazido pela Reforma. Outra coisa, outro ponto muito importante que foi trazido também era essa distância que havia entre quem estava à frente de quem estava sentado. A missa. Talvez você já tenha ouvido isso, e até pouco tempo, eu acho, em algumas regiões, talvez até do Brasil, as missas, os encontros, eram realizados só em latim. Então, o povo não entendia nada. O padre falava, e a palavra não chegava aos corações, porque era uma linguagem que não comunicava. Era incompreensível para a maioria. Poucos tinham acesso à Bíblia. Muito poucos tinham acesso à Bíblia, normalmente somente aqueles que estavam à frente da igreja. Outra coisa, o poder estava centralizado no Papa. O Papa era quem definia as coisas. O Papa era, inclusive, ele era o governante, muitas vezes, não só espiritual, como também militar. Isso é muito interessante. A voz final, quem dizia o que tinha que ser feito, era o Papa. Então, era muito centralizado. Eles não eram apenas líderes espirituais, mas também eram governantes políticos com exércitos e territórios. Olha isso. E, talvez, o que motivou Martinho Lutero, de fato, a escrever, a gente vai ver mais para frente as teses dele, isso é muito conhecido, eu vou até mostrar uma imagem sobre isso, mas era a venda de indulgência, talvez você tenha ouvido falar. O Papa, na época, tinha autorizado a venda de indulgência. E o que é isso? O que é uma indulgência? Não sei se você sabe, mas a indulgência, ela é o perdão do seu pecado ou a salvação de um ente querido que já havia morrido em pecado, não tinha passado pelo processo da igreja. Você pagava, dava uma quantia em dinheiro e essa pessoa estava liberta lá. Tinha até uma frase de um cara responsável por coletar esse dinheiro, que ele dizia: a cada tilintar de uma moeda, quando era jogada dentro da caixa, uma alma saía do purgatório. Era isso que eles acreditavam. A cada quantidade de dinheiro que você dava, isso tinha o poder de libertar alguém que estava morto e estava preso no purgatório. E não só isso. Você também podia entregar, né? Você poderia pagar pelo perdão dos seus pecados. Então, isso é indulgência. Isso garantia aos fiéis o perdão dos pecados e até a saída de algum ente querido do purgatório. Isso era um sinal de salvação. Você pagava para ser salvo. Você pagava para ter o perdão dos seus pecados. Imagina, esse era o cenário da igreja na época. Da igreja medieval, que a gente pode dizer. Esse é o cenário, a igreja completamente corrompida, desviada do evangelho. E é nesse cenário que alguns homens começam a despontar. Homens de dentro da igreja. Padres. Clérigos, não é que a gente pode falar assim. E homens começam a se levantar com um desejo de uma renovação espiritual. Tem muita coisa errada acontecendo. E eles percebem isso. E antes mesmo do Martinho Lutero, que talvez seja o personagem mais conhecido, já haviam existido movimentos de uma tentativa de uma reforma, mas muitos homens foram, inclusive, sacrificados, mortos pela Igreja Católica. Porque a igreja não concordava com aquilo, porque a igreja não aceitava, enfim. É importante a gente falar isso, que antes de Martinho Lutero já haviam pessoas que tinham tentado, mas que não conseguiram. Mas então surge um homem, surge Martinho Lutero, que era um padre, inclusive, e esse homem, em um dos seus estudos da Bíblia, como eu disse, alguns somente tinham acesso à Bíblia, e quem tinha acesso às Escrituras eram, de fato, os líderes espirituais, normalmente. O povo não tinha acesso.
num dos seus estudos da palavra, a história vai dizer, ele tem um encontro com um texto das Escrituras que muda a vida dele para sempre. E esse texto é Hebreus 10:38. É um texto muito conhecido que diz: mas o justo viverá pela fé. Esse texto acende o coração de Martinho Lutero de uma forma que ele compreende algumas coisas. E então ele resolve escrever as teses dele. Ti, se você puder colocar a imagem do Martinho Lutero? É uma imagem muito conhecida, talvez vocês já tenham visto. Martinho Lutero, então, escreve 95 teses. E prega na porta da igreja, da igreja da Alemanha, se não me engano é Wittenberg. E o foco do Lutero era principalmente uma crítica às indulgências, que eu estava dizendo, né? Pessoas pagando pela salvação, pessoas pagando pelo perdão dos pecados. E ele escreve 95 teses e prega na porta da igreja. E teses essas que acabaram questionando, sim, pontos centrais da teologia católica da época. E então, a reforma começa. Basicamente, esse é o cenário de onde a reforma de fato nasce. E dentro daquilo que Martinho Lutero escreveu, eu queria trazer alguns pontos, dentro dessas teses. Queria reforçar alguma delas, para a gente ter mais claro. A primeira coisa, como eu disse, as indulgências. Olha só o que a igreja acreditava sobre isso, mais uma vez. E Martinho Lutero combateu ali, protestou contra. A igreja pregava que era possível reduzir o tempo no purgatório mediante as indulgências, muitas vezes compradas com dinheiro. Lutero considerava isso um comércio da fé e contrário ao evangelho. Ele escreveu isso lá. Outra coisa, a autoridade da igreja versus escritura. A igreja dizia que a autoridade vinha da Bíblia, mais a tradição, mais o Papa. Era isso que se cria na época, a igreja dizia isso. Lutero, depois de ter um encontro com a palavra de Deus, após ter sido transformado, após ter tido os olhos abertos pelo Senhor, ele defendia que somente a Bíblia é regra de fé e prática daquele que crê. Sobre a salvação, a igreja... A doutrina da igreja dizia que para você ser salvo, você precisa de fé, mas você precisa das obras e você precisa cumprir os sacramentos. Os sacramentos da igreja católica, eu não sei se você tem algum ex-católico aqui, mas eram 7 sacramentos. Depois de cumprir tudo isso, fé, obras e todos os sacramentos, aí sim, a pessoa poderia ser salva. Isso a igreja acreditava. Lutero, depois de mais uma vez ter sido encontrado pela verdade das Escrituras, ele escreveu: a salvação vem somente pela fé em Cristo, não pelos méritos humanos. Sobre os sacramentos que eu estava dizendo, a igreja reconhecia 7 sacramentos, que era batismo, ceia, casamento e mais alguns. O Lutero concordou e aceitou apenas 2, o batismo e a ceia, porque somente esses 2 tinham um fundamento claro no Novo Testamento. Então Lutero foi escrevendo outra coisa. A ceia do Senhor era outro ponto. A igreja acreditava na transubstanciação, ou seja, pão e suco se transformam em corpo e sangue à medida que você come. A igreja cria nisso. Lutero diz que existe a presença real de Cristo. Sim, nós cremos na simbologia do que representa. Nós não comemos o corpo, a carne de Cristo. Nós comemos o pão que nos lembra, que nos faz pensar, né? Que simboliza o corpo. Nós bebemos o suco e isso simboliza o sangue de Cristo. Era isso que Lutero escreveu lá. O papel do clero, dos padres. A igreja dizia que só os padres e bispos podiam intermediar a graça de Deus. Ou seja, eles se colocavam entre Deus e as pessoas. Lutero defendeu que o sacerdócio universal de todos os crentes, ou seja,
todo cristão pode se aproximar de Deus sem precisar de mediadores humanos. Porque Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Escreveu lá. Sobre o culto e a Bíblia, na linguagem popular. Como eu disse, as missas, os cultos eram somente realizadas e lidas. A Bíblia era só lida em latim. Lutero foi quem traduziu a Bíblia para o alemão, para que o povo tivesse acesso direto às Escrituras. Uau! E ele defendeu que as missas fossem realizadas na língua do povo. Né? Meio óbvio, mas era tão radical isso. Então, basicamente foi isso, né? Eram 95 teses. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo que eu coloquei, né? 95 teses. Isso mesmo, 95 teses. Dentro dessa realidade que eu falei para vocês. Então, tudo isso, irmãos, todo esse movimento deu origem, como eu disse a vocês, ao protestantismo. Toda essa intenção de Lutero, como eu disse, transformado por um contato direto com a palavra de Deus, também gerou transformação religiosa, política, cultural, social na Europa. A partir daí a gente vê também a divisão das denominações, se eu posso dizer. A partir daí surge o calvinismo. Calvino foi um outro personagem dentro da Reforma. O calvinismo, entre outras denominações aí. Essencialmente, a Reforma, então, foi uma volta às origens. Um retorno à mensagem dos apóstolos, um retorno à palavra de Deus, um retorno às velhas verdades contidas na Bíblia. Se eu posso resumir a Reforma Protestante, é isso. A Reforma foi uma volta às origens, um retorno à mensagem dos apóstolos, um retorno às velhas verdades contidas na Bíblia. E eu pergunto para você, talvez... A igreja ainda... A América estava sendo descoberta nessa época. Né? O Brasil ainda não existia, a América não existia. E aí fica uma pergunta, não é? Onde nós estaríamos se não houvessem pessoas de fato comprometidas a reformar aquilo que estava errado, não é? Hoje nós estamos aqui, somos uma igreja livre, que tem acesso às Escrituras, graças a homens como Martinho Lutero, João Calvino e tantos outros, que lá se opuseram, lá protestaram e trouxeram essa realidade para mim e para você. Tem tudo a ver com a gente, a Reforma Protestante, não é? Tem tudo a ver com a gente. E hoje, uma forma da gente entender as principais ênfases da Reforma é através dos 5 solas, que o Tiago citou aqui. Os 5 solas são considerados os 5 pilares, ou os 5 lemas, que resumem, de maneira breve, as principais afirmações dos reformadores. E não foram escritos por Lutero. Os 5 solas não... A expressão não nasceu na época de Martinho Lutero. A expressão solas, os 5 solas, nasceu já no século XX, e é só uma forma de organizar o que foi, de fato, levantado ali pelos reformadores. E os 5 solas são... Sola significa somente. Então, são sola scriptura, que é somente as Escrituras. A gente vai desenvolver melhor ao longo dos domingos, tá bom? Eu não vou nem falar tudo. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solo Christus, somente Cristo. E soli Deu glória, somente a Deus a glória. Isso resume basicamente as ênfases da Reforma Protestante. E nessa manhã eu quero ser breve. A gente vai ceiar, a gente vai ter um tempo de comunhão, mas eu quero falar um pouquinho, me aprofundar só um pouquinho, na verdade, a respeito de somente a graça, sola gratia. E eu quero que você abra comigo, então, um texto para a gente expor nessa manhã, que está lá em Efésios 2, a partir do versículo 1 mesmo.
Efésios 2, a partir do 1. Antes disso, quero orar com você mais uma vez. Pode ser? Senhor, nós nessa manhã queremos aqui te agradecer pela realidade da tua palavra sobre nós hoje, nesse tempo, onde nós estaríamos, Senhor. Talvez estaríamos completamente enganados, perdidos, distantes de uma realidade conquistada por Cristo, se não fosse o Senhor iluminando o homem, se não fosse o Senhor jogando luz na escuridão da história e trazendo até a gente, Senhor, e trazendo até a gente a revelação de quem o Senhor é de fato, de verdade. Então, nessa manhã, assim como foi, Senhor, sobre Martinho Lutero, assim como foi sobre os reformadores, assim como foi sobre cada homem e cada mulher que teve acesso à realidade da tua palavra, nós oramos, joga luz sobre o nosso entendimento nessa manhã, para que possamos te conhecer como de fato o Senhor é, sem intermediadores, sem revelações humanas, sem nenhuma pedra de tropeço, sem nada, somente nós e o Senhor. Então, nessa manhã, vem e ilumina os nossos pensamentos, espírito de sabedoria, de revelação. Ilumina os nossos pensamentos, para retornarmos, de fato é isso, para retornarmos as verdades de quem o Senhor é, as verdades da tua palavra, que são suficientes para a nossa transformação, para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento. É a nossa oração nessa manhã. Abra os nossos olhos para ver, abra os nossos olhos para enxergar. Espírito, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Efésios 2, vamos lá. Deu para entender mais ou menos, irmãos, o panorama? E como isso chegou na gente? É fato, isso chegou, um parênteses aqui, isso chegou na gente através, muito provavelmente, da invenção da prensa, não é? Vocês lembram? Eu esqueci o nome do inventor da prensa, mas nessa época, Deus é tão minucioso, tão detalhista. Então, à medida que acontece a reforma protestante, é da mesma época que se inventa a prensa. Então, à medida que as traduções, porque isso acontece, as traduções da Bíblia vão acontecendo por homens como Martinho Lutero, isso vai se espalhando. É fantástico, né? E a verdade vai chegando ao coração das pessoas. Então, isso é maravilhoso. Bom, Efésios 2 vai dizer assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Uau, esse é o texto.
Irmãos, como a gente viu, a reforma protestante, então, ela recuperou verdades extremamente essenciais e esquecidas e colocadas na gaveta nessa época escura da igreja. E a salvação pela graça foi um desses temas principais. A verdade é que isso aconteceu lá no século em 1517, mas isso também acontecia no início da igreja. Isso era uma realidade, essa falta de entendimento a respeito disso que nós lemos era uma realidade. Então, não é que só na época da Igreja Católica isso acontecia, isso também acontecia, tanto é que Paulo escreve aos Efésios sobre isso. E isso, apesar da reforma, essa temática de salvação pela graça é uma realidade que pode ainda ser um pouco confusa para alguns de nós, não é? Às vezes a gente ainda tenta conquistar o favor de Deus, o olhar de Deus, a aceitação de Deus, a salvação, talvez, uma crença lá profunda, talvez, até mesmo a salvação por meio de coisas que a gente possa realizar para Ele. Você já se pegou pensando que talvez Deus não te amasse tanto porque você cometeu um pecado? Ou que, de fato, você precisa ter uma vida completamente justa para então Deus te amar? Que você não pode errar para o Senhor te aceitar? Eu sei, eu já passei por isso. Às vezes a gente tetubia, a gente balança nessas realidades que às vezes tentam roubar a verdade do nosso coração. Mas a verdade é que Deus nos ama, nos aceita, e a gente vai falar sobre isso, nos recebe, nos abraça, sem a gente ter feito nada para isso, né? Sem a gente merecer mesmo, é isso. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho com vocês. Eu queria ver, junto com vocês, 4 verdades sobre a graça de Deus dentro desse texto que a gente leu. E o primeiro você está anotando, se você está gravando. A primeira coisa a graça de Deus, ela revela a nossa incapacidade. Esse é o primeiro ponto. Versículo 1 vai falar isso. Estando vós mortos em vossos delitos. Paulo, aqui ele descreve o estado do homem sem Cristo, que é espiritualmente morto. Antes da graça nos alcançar, esse era a nossa realidade. Nós estávamos mortos espiritualmente. E a grande questão é que o nosso problema, irmão, não foi meramente comportamental, não foi porque a gente fez alguma coisa errada. Não, o nosso grande problema sempre foi a nossa condição. A gente estava morto espiritualmente, A salvação, então, portanto, não é um aperfeiçoamento moral. A salvação não vai nos alcançar só para a gente fazer o que é correto. Mas a salvação, de fato, é uma ressurreição espiritual. Quando Cristo nos alcança, quando ainda estávamos mortos nos nossos pecados, Ele nos ressuscita espiritualmente. Não é moralmente, não tem a ver com o que a gente possa fazer, simplesmente. Tem a ver com o nosso espírito. Então, se graça, como eu disse para vocês, revela a nossa incapacidade, quer dizer que sozinhos a gente não podia se salvar. Sozinho, ainda que a gente tentasse de alguma maneira, não sei como, mas ainda que a gente tentasse se salvar de alguma forma, nós não conseguiríamos. Não existia em nós capacidade nenhuma para a gente ser aceito pelo Senhor. O pecado nos dominava. O pecado motivava as nossas ações. O pecado movia os nossos desejos. É isso que a palavra vai dizer também. Em Adão, todos pecaram, e todos nós estávamos longe dessa realidade. Então, eu e você não tínhamos capacidade de nos salvar. E sozinhos não temos capacidade de viver a vida também.
Por isso, obras religiosas, intenções, ou até a nossa moral, até esse desejo de fazer o que é correto, ele não muda o nosso coração morto pelo pecado. Ainda que a gente tente fazer alguma coisa, agora não falando sobre salvação, mas falando sobre atitude, ainda que a gente tente agradar o Senhor, ainda que a gente tente fazer o que é correto para atrair os olhos do Senhor, meu irmão, se o sangue de Cristo não estiver sobre você, nós somos incapazes. Nós somos completamente incapazes. A gente precisa da vida que só Deus pode nos dar. E Ele faz isso por meio da graça. Ele nos alcança. Então, antes da graça, nós não conseguimos. Nós não conseguimos. Esse é o primeiro ponto. A graça revela a nossa incapacidade. Você pode dizer isso? A graça revela a minha incapacidade. Nós não somos capazes de nos salvar. A segunda coisa é que a graça é a iniciativa soberana de Deus. Versículo 4 e 5 vai dizer isso. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, então, é que nós somos salvos. A salvação começa em Deus e não no homem. Tem um comentarista que a gente gosta bastante que diz assim: a graça não nos foi dada porque nós somos dignos dela, mas justamente porque não somos. Justamente porque somos completamente indignos, não merecedores, pecadores. É por isso que Deus manifesta a sua graça. Romanos 5:8, ele vai reforçar isso. Deus prova o seu amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E graça, então, meus irmãos, não é resposta ao nosso esforço, mas é ao seu amor soberano. Graça não é uma resposta ao nosso esforço, porque nós de fato não somos merecedores, ainda que tentemos nos esforçar. Mas graça é uma resposta do amor soberano de Deus sobre pecadores que não mereciam nada. Nada, nada, nada. Deus então toma essa iniciativa. A salvação parte do Senhor. Deus toma a iniciativa de vir até nós em Cristo. E por isso, a gente precisa confiar mais em Cristo do que na nossa performance diante de Deus. Porque a nossa performance aqui eu quero dizer, a vida que a gente tenta levar, moralmente falando, fazer simplesmente o que é certo, porque aí Deus vai aceitar. A gente precisa confiar mais no sacrifício do Senhor do que do nosso jeitinho de tentar atrair Deus para a gente. Nós não precisamos mais. Você não precisa ser bom ou boa o suficiente para o Senhor vir te encontrar. Ele te ama independente disso. E Ele fez isso antes de você conhecê-lo. Antes de você saber disso, Ele já tinha feito isso. A gente vai ver a palavra dizendo que Jesus, o Cordeiro de Deus, Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Antes da gente existir, o amor, a graça, a salvação já estava disponível para nós. Esse é o nosso Deus. Então a graça é uma iniciativa soberana do Senhor. Graça começa no Senhor. O terceiro ponto, a graça é um dom gratuito. Ela não é um resultado do mérito humano. Versículo 8 e 9 vai dizer isso do texto que a gente leu. Isso não vem de vós. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A salvação é uma obra, então, que começa em Deus e não vem de nós. E isso elimina e precisa tirar de nós todo tipo de orgulho. Ninguém aqui nessa manhã pode dizer: eu me salvei. Eu me salvei, eu consegui. Eu fiz tudo o que Deus espera de mim, eu estou salvo.
Eu cumpri o Sermão do Monte, simplesmente. Eu deixei de fazer coisas e comecei a fazer outras coisas, então o Senhor gosta de mim. Não, a gente não consegue, meu irmão, se salvar sozinho. A gente não consegue e a gente precisa se livrar de qualquer tipo de vanglória ou de orgulho. Quando a nossa lista de créditos de Deus está lá, sabe? A pastora Vanessa uma vez pregou isso aqui, eu não me esqueço, e ela disse sobre as listas de crédito e de débito que a gente tem diante de Deus. E quando a gente olha para a cruz, o que a gente precisa fazer é rasgar essas listas, porque nem os nossos créditos, nem os nossos débitos vão interferir nada no amor e na graça de Deus sobre nós. Deus simplesmente nos ama. Deus simplesmente derrama da graça dele sobre nós, porque ele é bom, ele é gracioso. Então, se você tem uma listinha escondida aí na sua casa de débitos, ou melhor, de créditos, faço meu devocional todo dia, oro 30 minutos, eu perdoo rápido, eu mando mensagem para os pastores todo dia. Se você tem uma lista de crédito, você acha que você tem uma lista de crédito e você está agarrado nisso, achando que Deus te ama por isso. Hoje é uma manhã para a gente rasgar as nossas listinhas. Ou você pode ser essa pessoa também que se sente tão inferior, tão aquém, tão sozinha. Deus é inacessível, eu não consigo alcançá-lo. Eu preciso ser igual a Ju do louvor, que canta com aquela voz. Eu preciso ser igual a irmã Cida. Eu preciso ser igual o Zé, que chega cedo e arruma as cadeiras. Eu preciso ler um capítulo da Bíblia todos os dias. Eu preciso. Não, a gente não precisa. A gente vai chegar num ponto aqui. Mas nós não precisamos fazer nada. Eu quero que isso fique gravado no nosso coração nessa manhã. Nós não precisamos fazer nada para o Senhor nos amar, nos aceitar. Ele nos ama simplesmente assim. A graça de Deus é escandalosa desse jeito. Deus nos ama e nos recebe assim. Não é? É óbvio. Aqui a gente vai ver que a gente recebe a salvação pela fé. Nós precisamos crer. Mas a iniciativa é dele. E é dom gratuito que nós estamos aqui. É um dom gratuito, não tem a ver com os méritos que eu possa alcançar. O apóstolo Paulo falou isso. Eu considero a minha vida, eu considero tudo como perda. Tudo aquilo que eu adquiri, todo conhecimento. Imagina Paulo, irmãos. Paulo era o cara, a gente já falou várias vezes sobre Paulo aqui. Paulo era o cara, ele estava assim, no quesito conhecimento, no quesito experiência, mas era um cara completamente vazio de revelação da graça, não é? Era um cara completamente vazio, não entendia. E sabe, eu acho que as nossas listas, muitas vezes, de crédito e de débito diante de Deus são escritas porque nos falta entender o que de fato é graça. Quem de fato Deus é. Falta uma revelação, falta um entendimento no nosso coração de o que é essa graça. É porque parece que é muito, né? Essa graça escandalosa parece que é muito, parece que a gente tem que fazer alguma coisa para receber, mas não é. Isso é garantido na palavra de Deus. Isso não vem da gente, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Isaías 64:6 vai dizer: as nossas justiças são como trapo de imundícia diante do Senhor. Se nós não entendemos que Deus nos ama independente de qualquer coisa, até aquilo de bom que a gente possa fazer é considerado pelo Senhor como trapo de imundícia. Graça, então, não é um presente que a gente... graça, então, não é pagamento por alguma coisa que a gente faz. Graça é presente. É favor imerecido. Você nunca vai merecer esse amor. Você nunca vai merecer essa graça. Então, graça não é pagamento por nada que a gente possa fazer pelo Senhor.
Graça é presente. Por isso, então, é que, como eu disse, a gente não precisa confiar nas nossas obras. Diante do Senhor, aquilo que a gente faz, simplesmente, não importa. A nossa religiosidade, as nossas listas de checklist. Se nós ainda estamos fazendo coisas para agradar o Senhor, se ainda nós estamos tentando ser crentes exemplares para sermos aceitos, essa é uma manhã onde essa chave precisa virar no nosso entendimento. Nós não precisamos fazer para ganhar, nós não precisamos fazer para merecer. Nós precisamos, mais uma vez, confiar unicamente no dom gratuito, que é a graça de Deus. E o quarto ponto, para a gente ir terminando, a graça não é só um dom gratuito, mas ela também é um poder contínuo que sustenta a nossa vida e nos habilita para as boas obras. Foi isso que a gente leu. A graça, mais uma vez, é poder contínuo que sustenta a nossa jornada, a nossa vida, e também nos habilita para as boas obras. Versículo 10 vai dizer isso. Para a gente terminar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Um outro comentarista também, eu não vou falar o nome aqui porque é difícil, ele escreveu assim: a graça não somente ou não simplesmente abre a porta da salvação, mas ela também nos acompanha a cada sala da vida cristã. Vou ler de novo, essa frase é muito boa. A graça não apenas nos abre a porta da salvação, mas ela nos acompanha em cada sala da vida cristã. Ou seja, a graça não é um evento único que acontece na sua vida. Assim como a salvação, a gente é encorajado a desenvolver a nossa salvação, não é? Mas então a graça não é um evento único, ela não somente nos salva, mas ela nos habilita para viver uma vida diante do nosso Deus. A graça não é só o início da vida cristã, é também a sustentação dela. Nós somos salvos pela graça, vivemos pela graça e terminaremos a nossa jornada só pela graça. Não é? A graça, ela não só nos recebe, e é aí que vai entrar. A graça não somente nos aceita, a graça, ela nos transforma. Por isso que a gente está falando sobre esse processo, não é? A graça não é só a porta, a graça também é o caminho. Ela nos recria em Cristo para viver de maneira santa e frutífera. Então, se nós não precisamos fazer boas obras para sermos salvos, a graça de Deus nos habilita para as boas obras. É isso que nós lemos aqui. É isso que Paulo escreveu para os Efésios. Somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, para realizar. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Nós somos salvos para as boas obras, e essas boas obras falam da nossa vida sendo transformada, à medida que a gente vive debaixo dessa graça, conscientes dessa graça, consciente que não é no nosso esforço, consciente que não é também, a jornada cristã vai exigir esforço da nossa parte, claro, mas não tem a ver só com o esforço humano. À medida que a gente compreende isso, a graça vai sendo esse chão para a gente caminhar, e o nosso espírito, o nosso coração vai sendo transformado por meio do Espírito. Mas então, a graça não é só a porta, a graça também é o caminho e a linha de chegada, né? Ela é a força transformadora por trás de quem a gente se torna e de tudo que somos capazes de fazer para Deus. Agostinho, que também é um outro cara muito conhecido, Agostinho de Hipona, ele disse assim: a graça é dada não porque fizemos boas obras, mas para que possamos ser capazes de realizá-las. Essa é a graça de Deus. A graça, ela não pode ser também, irmãos, isso eu quero dizer,
aqui. A graça não é... A gente não está falando da hipergraça aqui. A gente está falando da graça essencial do Senhor. A graça original. A graça de Deus não é uma abertura para a gente viver a vida do jeito que a gente quiser viver. Porque eu acho que a gente está nesse tempo, não é? Onde parece que quanto esse entendimento existe, quanto mais eu peco, mais graça eu recebo. Ou eu recebi graça, então agora se eu pecar, a graça vai vir sobre mim. É esse entendimento. Então, não é sobre isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele fala de uma vida diante do Senhor, de muito temor, de uma vida onde a gente escolhe viver para o Senhor. Onde é óbvio, nós vamos pecar? Claro que sim. Enquanto Cristo não voltar, enquanto a gente estiver vivendo nessa realidade, é óbvio. Mas o pecado, ele precisa ser um escorregão, ele precisa ser, sabe, assim, um desvio rápido na nossa jornada. A gente não pode utilizar a graça do Senhor como uma licença para viver uma vida de qualquer forma. Não. A graça de Deus nos responsabiliza também. Ela tem o interesse de transformar o nosso caráter, de fazer a gente dar fruto para o Senhor. Então, a graça não tem a ver com as boas obras que a gente fez, mas ela nos impulsiona, ela nos encoraja, ela nos capacita para fazermos as boas obras. A graça, como eu disse, ela não é uma desculpa para a gente viver no pecado, mas ela é poder, como eu disse, para viver em santidade. É a graça de Deus que vai nos fortalecer para viver uma realidade santa diante do nosso Deus. Então, se você está aqui nessa manhã e já compreendeu e já recebeu essa graça, continue vivendo por essa graça. Continue sendo sustentado por ela. Não viva uma vida de qualquer jeito diante do Senhor. Viva uma vida de temor diante dEle. Pratique as boas obras com esse entendimento. Não com o entendimento de que eu preciso fazer para agradá-lo, não. Mas com o entendimento de que Ele já fez por mim. E por isso a minha resposta é então fazer. Nós recebemos graça e respondemos a essa graça com uma vida diante dEle. Se você já recebeu essa graça, continue vivendo debaixo dessa graça, sendo sustentado por ela, não confiando nas suas próprias forças, na sua capacidade. Se você está aqui nessa manhã e ainda não recebeu essa graça, se você se sente completamente aquém dessa realidade, se você se sente aquém do amor de Deus, se você ainda tem essa crença de que você precisa fazer alguma coisa para Deus te aceitar, essa é uma manhã para você responder a esse convite da graça que está sendo feito aqui. Essa mesa que está aqui, simbolizando o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, faz esse convite, é um convite para você que talvez está distante dessa realidade e que está se apoiando mais nas suas forças, mais na sua capacidade e está cansando, porque viver debaixo da força do nosso braço, irmãos, isso cansa a gente. Então, para você que ainda não disse sim para essa graça escandalosa do Senhor, essa é uma manhã para você fazer isso. Essa é uma manhã para você que desejar e quiser responder a essa graça. De repente, levantando as suas mãos, falando: Jesus, eu tenho tentado viver a minha vida do meu jeito até aqui. Eu tenho tentado fazer coisas para te agradar. Eu tenho tentado comprar a aceitação do Senhor com uma vida piedosa, correta. Mas hoje eu entendi que eu não preciso. Hoje eu entendi que eu não preciso. Porque o Senhor me amou quando eu ainda era pecador. O Senhor veio quando eu ainda nem existia e estendeu uma mesa de graça para mim. Essa é uma manhã para todos nós, para nós de novo olharmos para essa verdade antiga, não é? Para essa verdade tão essencial do Evangelho, mas que à medida que a gente vive essa vida, muitas vezes a gente se perde. A gente se perde na nossa justiça própria, a gente se perde em tantas coisas que a gente falou aqui. Nós precisamos, talvez, reformar o nosso coração mais uma vez. Nós precisamos, mais uma vez,
olharmos para Cristo e abraçarmos esse sacrifício com o nosso coração mais uma vez, porque Deus nos ama, meu irmão, Deus te ama, Deus te recebe, mas Deus te transforma também. Deus te transforma também. Então, para concluir e finalizar a mensagem de hoje nós não éramos capazes de nos salvar, mas Deus derramou a sua graça para nós, Ele nos amou primeiro. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu de graça. Nós não podemos nos sustentar sozinhos na jornada, mas Ele nos habilita com o poder para que a gente possa viver essa jornada da nossa vida diante dEle. A graça é tudo. A graça é escandalosa mesmo, como eu disse. Ela nos salva, ela nos sustenta e ela nos transforma. Efésios 2:8, para terminar, diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus. E esse presente está disponível nessa manhã mais uma vez para nós. Eu quero fazer uma oração com vocês nesse sentido. Se você pudesse colocar de pé. É somente a graça, é somente pela graça, é somente pela graça. Quero fazer mais uma vez 2 convites aqui, para nós que já recebemos essa graça um dia, para nós que já entramos por essa porta, mas que talvez não, ainda temos dificuldade de compreender. Talvez ainda tenhamos um pouquinho de dificuldade de compreender. Talvez precisamos nessa manhã sermos reformados. Talvez precisemos nessa manhã voltarmos a essas velhas verdades, a verdades antigas, de que nós não precisamos fazer nada mais. Esse primeiro apelo de oração é para nós. Talvez precisamos dessa reforma no nosso coração. A segunda oração é por você que ainda não entrou por essa porta, talvez. Por você que ainda, como eu disse, está se colocando aquém desse lugar, aquém dessa realidade. Não se sente merecedor desse amor. Que olha para a cruz, que olha para o sacrifício de Jesus, que olha para tudo que Deus fez por você e fala: eu não mereço, eu preciso de mais, eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou pronto para essa decisão. Eu quero dizer para você, você não precisa estar. Nós não precisamos estar prontos, não precisamos. Então quero orar por você, quero orar por nós, na verdade. Se você que ainda não entrou por essa porta da graça nessa manhã, quiser fazer isso, se quiser levantar a mão e falar: Deus, eu quero nessa manhã receber a tua graça. Eu sei que eu não mereço, mas eu quero. Se você quiser, você pode levantar a mão, os diáconos estão aqui, a gente vai orar por você. Se tem alguém assim aqui, não sei se tem, pode procurar a gente no final do culto, se quiser. Mas eu quero dizer para você, o convite da graça está sendo feito nessa manhã mais uma vez. O convite da graça do Senhor está sendo feito para todos nós nessa manhã. Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar. Queremos te agradecer com todo o nosso coração, porque essa era a nossa condição, completamente não merecedores da tua graça, completamente distantes dessa realidade, completamente inimigos do Senhor. Mas a tua graça, o teu amor, Senhor, Ele nos alcançou. E nós queremos te agradecer nessa manhã por essa porta que nos foi aberta. Nós queremos te agradecer por tamanho amor, tamanha graça. Ó Senhor, nós te louvamos e queremos nessa manhã, mais uma vez, nos apoiar na tua graça. Se existe em nós alguma crença de que ainda precisamos fazer para te agradar, ainda precisamos cumprir uma lista de obrigações, que ainda precisamos ser como o outro, ainda precisamos fazer o que o outro faz, ó Senhor, nessa manhã, reforma o nosso coração.
coração, reforma o nosso entendimento, liberta-nos, Senhor, de toda mentira incutida na nossa mente, no nosso coração. Nós nos arrependemos de tantas vezes, Senhor, negar a Tua graça capacitadora, essa graça que nos habilita, essa graça que nos sustenta na caminhada. Ó Deus, reforma o nosso coração nessa manhã. Nós queremos nos voltar para o Senhor e entender que é somente pela Tua graça que somos aceitos, recebidos, capacitados, inclusive para fazer as boas obras. Vem sobre a Tua igreja nessa manhã, nos libertando de sofismas, nos libertando de falsos ensinos, nos libertando também da hipergraça. Ó Deus, que nos habilita para vivermos uma vida de qualquer maneira. Nessa manhã, levanta-nos, Senhor, como homens, mulheres, jovens aqui, Deus, que não somente entraram pela porta da graça, mas que respondem a ela, vivendo uma vida santa diante do Senhor. Habilita-nos aqui nessa manhã, Senhor. E sobre aqueles que ainda não entraram por essa porta, eu oro, Deus, eu oro para que eles se sintam atraídos para esse lugar, atraídos por essa graça escandalosa que nos recebe, que nos aceita como nós somos, que não nos impõe condições, não, mas que também nos transforma à medida que respondemos ao Senhor. Encontra corações aqui nessa manhã, sedentos da Tua graça, sedentos da Tua graça, Senhor. Eu oro por essa comunidade, para que sejamos cada vez mais, Senhor, tenhamos cada vez mais uma revelação da Tua graça, uma revelação de fato da Tua verdade, em nome de Jesus. Reforma o nosso coração nessa manhã, se for preciso, Deus. Tira a religiosidade de nós. Muda as nossas lentes. Muda os nossos pensamentos, para que possamos Te responder adequadamente, Cristo. Nós Te agradecemos nessa manhã por essa mesa estendida. Nós Te agradecemos pelo sangue de Cristo derramado, pelo corpo do Senhor rasgado, por esse convite tão precioso. Nós Te agradecemos porque há lugar na mesa para todos nós. O banquete da graça está sendo servido nessa manhã mais uma vez. E há lugar para todos nós. Para todos nós. Para todo aquele que se quebranta, que se arrepende, que reconhece. Há lugar para nós. Há lugar para nós nessa mesa. E nós Te exaltamos nessa manhã. Nós bendizemos o Teu nome aqui nessa manhã. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Nós vamos celebrar a ceia agora e eu queria ler só mais uma vez esse texto que a Má leu de Efésios 2, do 1 ao 6. A palavra diz assim, os diáconos podem ir servindo, por favor, enquanto eu falo. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, presta atenção nisso, éramos por natureza merecedores da ira. Nós éramos por natureza merecedores da ira. A palavra de Deus fala, a Bíblia fala de um cálice. O cálice da ira de Deus. A ira de Deus contra o pecado. E se você se lembrar lá no Getsêmani, quando Jesus estava, antes dele morrer, Mateus 26:39 fala, Pai, se possível, passe de mim este cálice.
Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O cálice que Jesus pede para ser afastado não é simplesmente do sofrimento, da morte, da cruz. O cálice aqui, gente, que Jesus está falando, é o cálice da ira de Deus contra o pecado. Cristo, gente, sabia que na cruz ele beberia esse cálice até o fim, ou seja, ele suportaria a justa ira que era destinada à humanidade. Jesus não estava pedindo para afastar dele a dor da cruz. Jesus estava pedindo para afastar esse cálice que era destinado a nós. Mas Jesus, na cruz, o próprio Deus em amor suportou a ira. Ele suportou o que Deus exigia. O cálice da ira se tornou o cálice da salvação. Aquilo que era destinado para nós, o cálice da ira de Deus. Jesus estava falando ali: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, o cálice da ira de Deus, que era destinada a nós. Jesus suportou esse cálice e se tornou então um cálice da salvação. O texto aqui, esse texto é maravilhoso, gente, eu vou voltar nele aqui. Éramos por natureza merecedores dessa ira, como os demais, mas Deus, fala comigo assim, mas Deus, de novo, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. É pela graça, feche os seus olhos, meu irmão, é pela graça que você e eu, nós somos salvos. É pelo Jesus que nós estamos aqui. Nós estamos nessa manhã aqui para celebrar essa ceia, porque essa ira, esse cálice da ira estava destinado a nós. Mas o Senhor nos ama tanto, Deus. Existe um mas nessa história. Apesar dos nossos pecados, existe um mas aqui, Senhor. O Senhor nos amou tanto que morreu, o Senhor suportou essa cruz. Além da dor física, o Senhor suportou o cálice da ira de Deus. E nós estamos nessa manhã aqui, lembrando e celebrando essa ceia, para dizer para Ti, muito obrigado, Jesus. Você pode dizer para Ele, diga para Ele, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Você pode falar isso comigo, muito obrigado, Jesus. Obrigado por morrer em nosso lugar, obrigado por suportar. Oh, Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. E nessa manhã nós queremos te exaltar, ó Pai, com a nossa canção aqui, Senhor. Porque foi pela cruz, pelo Senhor que nós, ó Pai, ganhamos vida novamente. Pelo Senhor nós nos conectamos novamente, ó Pai, e nós te agradecemos por isso, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Levante o seu cálice e o pão. Levante bem alto. O Senhor quer ouvir a sua voz, querido. Se há gratidão no seu coração, Ele quer ouvir a sua voz. Expresse a sua gratidão a Ele. Nós agradecemos a Ti, Jesus. Nós te agradecemos, Jesus, pela salvação. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor sobre nós. Celebramos nessa manhã a ceia. Celebramos aqui, comeremos o pão e o vinho, lembrando do que o Senhor fez por nós na cruz. Nós agradecemos a Ti e celebramos nessa manhã, ó Pai. Ó Pai, obrigado pelo pão e pelo vinho. Obrigado pelo suco, ó Pai, em nome de Jesus. Celebramos agora nesse momento em nome de Jesus. A vida em nome de Jesus. Amém? Você pode comer do pão agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, nós não cansamos de Te agradecer. Nós não cansamos de Te louvar. Nós não cansamos de Te exaltar, Jesus. Obrigado. Obrigado, Jesus. Nós Te amamos. Aleluia, Senhor. Você pode aplaudir mais forte, eu acho, hein? Mais forte. Mais forte!
Te amamos, Jesus. Fala para Ele, eu te amo, Jesus. De novo, eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Dê a mão para a pessoa que está próxima a você. Vamos agradecer por essa manhã. Somente a graça. Fala para o seu irmão aí, somente a graça. E só começou um mês. Feche seus olhos, amém? Pai, obrigado mais uma vez por essa manhã. Nós te exaltamos pela tua graça, Senhor. Obrigado por esse culto. Obrigado pela tua palavra que gera transformação. Obrigado por essa santa ceia, ó Pai, que nos faz lembrar daquilo que o Senhor fez por nós na cruz. Nós éramos merecedores do cálice da ira de Deus, mas nós agora tomamos do cálice da salvação. E nós te agradecemos, Jesus, por isso. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa semana. Que seja uma semana, ó Pai, repleta e cheia da Tua presença nas nossas casas, nas nossas famílias. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja. Que ela vá em paz, que ela vá cheia dessa graça em nome de Jesus. Invada-nos os nossos lares, abençoe os nossos trabalhos, abençoe tudo aquilo que nós vamos produzir nessa semana. Ser com a gente em tudo, para que Teu nome seja glorificado, para que Teu nome seja exaltado através das nossas vidas, através da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Amém. Mais uma vez, vamos aplaudir a Jesus. Dê um abraço na pessoa que está próxima a você. Deseja ela um bom domingo. Nos vemos semana que vem e nos nossos casas. Deus abençoe. Amém.